Boa noite a todos. Dentro de alguns momentos vamos iniciar o nosso encontro para orar. Prepare-se o seu espírito, traga o seu pedido para que possamos orar aqui junto com você. Boa noite, seja bem-vindo no nosso encontro para orar. É o nosso momento que nós temos, a nossa igreja, a Igreja Batista de Conchal, onde trazemos nossos pedidos ao vivo para serem colocados, para que todos orem em favor deles. Somos gratos a Deus por esse tempo que nós temos. Infelizmente ainda não podemos nos reunir presencialmente dentro do nosso templo, mas podemos utilizar todas as ferramentas que temos, né, para poder usar para que possamos estar usando e assim continuar o trabalho da igreja aqui na cidade de Conchal. Nós temos feito também os nossos cultos no domingo, nos domingos às 7h30 e nossos encontros na quarta-feira. Agradeço a presença também aqui da minha mãe, da Raquel e a Rosana que estão conosco. Deus abençoe elas também. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar todos nós que estamos aqui. A Neuza Maria também está juntamente com a gente. Provavelmente a Genite e o seu Laurito.
Que Deus abençoe a todos. Vamos iniciar com uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no capítulo 4 do livro de João. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 20. João 4, 20. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. João 4, 20 em diante diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. Esse texto, sempre bastante emblemático, mostra que a adoração ao nosso Deus independe do local. Depende sim do nosso orar e estar adorando a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. E quando nós falamos que Deus é espírito, ele está em todos os lugares, inclusive dentro de nós. E nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui que nós estamos fazendo exatamente isso. Estamos tendo um local e um momento para juntos orarmos e adorarmos ao nosso Deus em espírito e verdade. Independente de onde você está, se está com um computador, se está no celular, enfim, você e eu podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Vamos orar? Muito obrigado a Deus, porque nós temos esta verdade tão clara para nós, nesse texto onde Jesus falou há mais de 2000 anos atrás com aquela mulher que era considerada uma mulher que não poderia nem ter um contato com ela. A demonstração do amor que Jesus tem para com todas as pessoas que de alguma forma estão separadas, que estão fora Deus da sociedade. Se Jesus conversa, dialoga com essas pessoas, ainda mais o que ele pode ter um diálogo conosco, que somos pessoas que temos a certeza que Ele é o Senhor e Salvador, e por isso nós oramos sempre em nome dele. Por isso nós estamos numa reunião como essa, para podermos orar, para acreditar que o Senhor já está ouvindo as nossas orações e os nossos pedidos. Por isso, ó Deus, eu te agradeço, porque podemos, através desse instrumento, como a internet, alcançar também outras pessoas que querem te adorar em espírito e em verdade. Eu te peço que o Senhor esteja com cada pessoa que já está sintonizada e com cada pessoa que irá sintonizar. Que assim todos juntos possamos estar unidos em Cristo. Em nome desse que nós oramos. Amém. Eu tenho um pedido de oração aqui, e se você tiver algum, por favor, vai colocando junto ao nosso chat, e assim nós vamos poder ler e também orar por eles. Eu tenho um aqui, que é de um amigo, que é pastor, ele chama Paulo Berbetti. Ele tem um filho, e a sua esposa Amanda, há alguns dias, inclusive foi anteontem, eu tive a notícia, ele mesmo me passou uma notícia que ela estava grávida. E ele estava muito feliz por conta disso. Só que hoje ele me ligou, me mandou uma mensagem dizendo que infelizmente Amanda está tendo um sangramento. Como é muito inicial a gravidez, a tomografia não mostra nem o feto, né? Porque é muito pequenininho, acho que tem um mês e pouco só de gravidez.
Então, até um tempo atrás, ele estava muito preocupado, e ela também, se esse sangramento poderia ser um aborto natural. Só que ele ainda não me deu uma posição, e ele pede para que nós estejamos orando por ele. Então, na verdade, orando pela Amanda e pelo pastor Paulo Berbete. Né? Eu tenho já aqui um outro pedido. A Rosley está aqui também conosco. E o Luiz Carlos também, né? Já é a segunda vez que está aqui conosco, né, Luiz Carlos? Seja bem-vindo. A Rosley pede em favor da Kendall, ou Kendall, eu não sei qual a pronúncia. Kendall, ela tem 4 anos e foi internada com pneumonia. E agora passou por uma cirurgia. Então nós vamos lá orar pela Kendall. 4 anos, né? E ela precisou passar por uma cirurgia. Então, nesse momento, nós vamos estar orando então pela Amanda e pela Kendall. Depois podemos orar mais ainda por os pedidos. Você me acompanha? Nós estamos em uma reunião de oração, por isso que nós vamos estar sempre orando aqui, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor ouve todas as nossas orações. Nós cremos nisso. Por isso, queremos pedir em favor da Amanda. Não sabemos, ó Deus, como está a situação. Ela estava grávida e o pastor Paulo Berbete nos comunicou que ela estava tendo um sangramento. Ó Deus, o Senhor é o Senhor de todas as vidas que o Senhor provê. Por isso, eu te peço, por favor, desse nenê. Se for a sua vontade, que ele possa, Deus, ser gestado pela sua mãe e acompanhado pelo seu pai. Ó Deus, ajude ela nesse momento. Se não, ó Deus, entregamos esta vida em suas mãos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Cremos nisso. E, ó Deus, dê a Amanda tranquilidade, saúde, disposição para passar por essa situação. E ao Paulo, fé, que o Senhor está agindo. Lembramos também da Kendall, uma menina de 4 anos que está com pneumonia e está passando por uma cirurgia. Ó Deus, entregamos esta vida em suas mãos, que a Rosley bem conhece. Cremos que o Senhor já está agindo e queremos participar da ação que o Senhor está tendo para com ela, com a nossa confiança e a nossa fé em Ti, ó Deus. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos sempre refletido um pouco sobre a palavra de Deus e estamos acompanhando um estudo sobre a oração que Jesus fez no capítulo 17 do Evangelho de João, que nós chamamos de uma oração sacerdotal. Jesus tem um colóquio com Deus, uma conversa com Deus. Nós vimos que as características de quem pede, que é Jesus, é interessante, apesar de ele ser Deus, ele se coloca com alguém que precisa da ação do Pai. E o que ele pede também tanto para si mesmo como para os discípulos. Nós dividimos em 3 partes aqui, dentro do que ele tem pedido nesta oração. A primeira parte nós vimos que o Senhor pede para si mesmo, onde Jesus está indo para uma cruz para concluir a obra que Deus tinha lhe dado. Então ele pede que na sua morte, naquela cruz, que Deus seja glorificado. Interessante que ele não pede para si mesmo. Apesar que nós sabemos que depois, no momento de desespero, e é natural que ele tenha, porque ele era humano também, ali no jardim de Getsemane, ele até pede para que se houvesse uma possibilidade de passar aquela situação, né, para frente, sem que ele tivesse que passar pela morte. Mas no final das contas, ele mesmo diz que faça-se a sua vontade. Mas nesse momento, ele está se despedindo dos discípulos e assim ele começa a falar sobre como que vai suceder a situação dele, e aí de repente ele começa a orar na frente dos discípulos. E os discípulos acompanham ele nessa oração. E nessa primeira parte dessa oração, ele pede que isso tudo que esteja acontecendo com ele, vai acontecer com ele,
seja para que Deus seja glorificado. Porque através da morte dele na cruz, Deus seria revelado. Revelado o seu amor, a sua obra, principalmente porque depois Jesus é ressuscitado. Mas depois, ele começa a pedir pelos seus discípulos. Primeira parte que nós já até vimos, que ele pede santificação. Jesus mostra que ele é a própria verdade, mas ele pede para que os seus discípulos sejam santificados. E a santificação passa pela questão da missão. Mais uma vez, que Jesus tinha, que os discípulos também passem pela missão de proclamar a Jesus e a obra que Jesus iria fazer ali, questão de horas, que era a sua morte na cruz e depois a ressurreição. Então, a questão da santificação vai além da purificação. Aqui, a santificação é no sentido de estar separado para alguma coisa que Deus programou. E no caso, para os discípulos, que também nós somos discípulos de Jesus, é estarmos santificados, separados, para justamente levar o Evangelho a todas as pessoas através de nossas vidas. Semana passada eu falei sobre a proteção, que Jesus pede que o Pai proteja seus discípulos contra o quê? As forças do mundo. Ele afirma que os protegia antes, ou seja, enquanto os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus os protegeu contra todas as forças do mundo. Mas ele vai embora, ele vai morrer, vai ressuscitar, e aí ele já pede para que Deus proteja os discípulos, né, das forças do mundo. Ele fala isso nos versos 11, 12 e 15. No Evangelho de João, capítulo 17. 11, ele fala: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai, Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. A proteção que Jesus pede é baseado na questão de que Deus proteja os discípulos. Mas nisso tem que haver união. É isso que me leva a falar agora no próximo pedido que Jesus faz, que é justamente sobre a união. Aqui nós vimos o verso 11, mas o verso 21 a 23, ele fala sobre isso. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, e também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Jesus está sendo ponderado e exato em suas afirmações, em cada pedido que ele faz a Deus nessa oração. Ele não precisa dizer mais de uma vez para que seja entendido. Ele reafirma aqui, na verdade, interessante, que apesar que ele só podia falar uma vez, mas ele tem ele reafirma 5 vezes o mesmo pedido de união. Por quê? Ele dá uma importância muito grande a isso. Esta união, justamente a união dos discípulos, vai resultar em força para vencer o mundo. A união, de maneira que Jesus proclama aqui, é uma maneira de formar uma família. Ou seja, Deus, Jesus e os discípulos. Deus Pai, Deus Filho, que é o nosso irmão, né, mais velho, com os discípulos. É uma família. Como ele fala, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, na verdade, entre os cristãos, entre os crentes, essa união deve ser como uma união que há entre Jesus, que é Filho, com Deus Pai. Como nós somos um. É o exemplo que Jesus dá. É muito interessante essa questão da união. Nós conseguimos compreender isso dentro de uma família. Quando há união dentro da família, de qualquer família, é interessante que pode acontecer o que acontecer com um membro da família. Sempre haverá cumplicidade e os membros da família vão ajudar
aquela pessoa. Entre irmãos costuma acontecer muito isso, né? Eu gosto de dar o exemplo dos meus filhos, porque é interessante, os meus filhos eles têm uma diferença de 1 ano e 42 dias. Quando eles eram bem pequenos, as pessoas achavam até que eles eram gêmeos. Eles sempre foram muito parecidos. Hoje a gente vê que há algumas diferenças. Né? Um é careca, o outro está quase. Que eles não me ouçam, né? Um está mais barrigudo que o outro. Que eles não me ouçam. Mas eles, quando eram garotos, eles pequenos, eles tinham aparência muito, muito próximas, né? E eles corriam muito, e eles passavam correndo pela gente, a gente não sabia nem quem era que estava passando ali por nós. A gente sempre confundia os nomes com a pessoa porque eles eram muito parecidos. Mas eles cresceram juntos, isso que eu queria colocar. Eles cresceram juntos e eles criaram uma cumplicidade a ponto de um proteger o outro em momentos difíceis na educação, né? Então a gente percebia que havia uma cumplicidade. E isso é interessante porque até hoje essa cumplicidade existe entre eles. Como nós temos essa cumplicidade com nossos filhos. O contrário também, né? É interessante que é 880 em relação à família. Quando também parentes, irmãos, pais e filhos têm problemas, também há uma dificuldade tão grande no relacionamento que isso denota realmente uma desunião. Mas quando há união, há cumplicidade. E é isso que Deus criou dentro da igreja. Ele criou uma cumplicidade entre ele, que é o Pai, juntamente com Jesus, que é o Filho, e Jesus, o Filho, criou essa cumplicidade com os discípulos e com todos aqueles que creem em Jesus. E é isso que nos mantém, é isso que pode nos fazer mais fortes e pregarmos o Evangelho, testemunhar o Evangelho. E quando um irmão nosso cai, está em pecado, está afastado, nós, como irmãos e cúmplices que somos, vamos orar por ele, vamos até ele, vamos conversar com ele, trazer ele novamente para a nossa comunhão. É importante a gente ter essa visão que nós somos unidos porque existe união entre Deus e Jesus Cristo. E ele mostra isso através dessa oração. E que nós possamos levar isso a sério. Possamos levar a sério mesmo nesse momento que estamos desunidos no sentido de não estarmos mais presentes no meio das mesmas reuniões. Mas temos esse instrumento que é a internet, temos o telefone e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente se encontra, vamos buscar essa união, porque é através dela que nós temos a proteção e temos orientação e a bênção de Deus em nossas vidas. Muito bem. Temos aqui também a presença da Débora, né? Da nossa querida irmãzinha, da Neusane, minha esposa. E a minha mãe fala que a Rosana, uma amiga que sempre está com ela, pede em favor da sua família. E minha mãe também louva a Deus e agradece ao Senhor pelo seu amor incondicional e graça imerecida. É isso que minha mãe está dizendo aqui. Vamos orar então em favor da Rosana e da Raquel. Nesse momento. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. É isso mesmo, né? Então vamos orar então agora em favor da família da Rosana, uma grande amiga que tem estado com minha mãe todos os dias. E minha mãe agradece a Deus pelo seu amor incondicional e pela graça. Vamos orar e agradecer também. Senhor Deus, primeira coisa, queremos agradecer por esse texto bíblico que mostra o exemplo de Jesus, da união que ele tem contigo. E por isso nós podemos estar unidos também contigo, ó Pai. Sentimos que somos uma família onde o Senhor é o nosso Pai e Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho que nos trouxe a capacidade
e essa possibilidade de termos contato contigo. Por isso queremos pedir em favor da Rosana. Peço em favor dessa mulher, que é uma mulher de Deus. O Senhor sabe das suas necessidades e principalmente ela pede em favor da sua família, seus filhos. Esteja, ó Deus, com ela e com seus filhos. O Senhor sabe das dificuldades que ela tem enfrentado. E também todos os parentes que ela tem, ó Deus. O Senhor sabe exatamente do que ela está precisando. E peço que o Senhor esteja abençoando a ela e seus parentes e dando a ela toda a orientação que ela necessita. E também queremos agradecer. É um agradecimento que minha mãe coloca, mas que é de todos nós. O agradecimento de que o Senhor tem tido um amor incondicional por nós. Um amor que depende de como nós nos relacionamos contigo. A ponto de que quando mesmo estamos em pecado e chegamos até a Ti, o Senhor nos perdoa. Quando nós nos arrependemos e entendemos que estamos indo contra os Seus desígnios. Por isso, te agradecemos por esse amor que nos abençoa e que nos protege. E também pela graça que o Senhor manifesta a nós, porque nós não merecemos nada, e o Senhor nos dá aquilo que até não merecemos. Eu te agradeço, ó Deus, pela minha mãe, de ter a consciência disto, e de estar colocando diante de todos nós o seu desejo e o seu agradecimento, que é de nós também. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada, nós estivemos orando pela Camila, Nicole e também pelo Jô. E eu gostaria que nós estivéssemos orando também então, pela Camila e Nicole. Camila e Nicole é uma criança, um nenê, que tem um problema congênito. E o Jô, que ele passou por uma cirurgia, e graças a Deus ele está em plena recuperação. Vamos agradecer, então, pela vida do Jô. Ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem ajudado o Jô, que é primo nosso, da Neusânia, da Neuza Maria. Te agradecemos porque o Senhor tem dado a ele toda a recuperação que ele precisa, Deus. Que ele possa voltar a trabalhar, ter convívio com sua família. E eu ajude nele durante esse tempo, Deus, de recuperação. E o proteja de todo o mal. E queremos lembrar da Camila Nicole. O Senhor sabe da sua dificuldade. A sua mãe, Dilma, sempre tem nos pedido. Ó Deus, esteja com a sua mãe e com ela, ó Deus. Que o Senhor possa dar a Dilma a certeza de que o Senhor está com ela. E que ela possa sentir a sua ação na vida da sua filha. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Nós não temos mais nenhum pedido nesse momento. E quero agradecer a sua presença aqui conosco nessa noite. E eu vou orar mais uma vez agora por cada um de vocês. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Que vocês possam encontrar em Deus toda orientação e sabedoria para vocês viverem. Vou orar nesse momento. Ó Deus, quero te agradecer por cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe que cada um de nós temos vivido momentos difíceis com essa pandemia, onde esse isolamento traz problemas pessoais, problemas de relacionamento, que nos afetam, que nos atrapalham o nosso relacionamento, às vezes até contigo. Ó Deus, eu te peço que o Senhor dê a cada um de nós, que estamos reunidos aqui, sabedoria, discernimento do Teu Espírito Santo, para podermos agir da melhor forma possível. Nos dê amor, nos dê perdão, nos dê, ó Deus, capacidade de perdoar as pessoas. Eu te agradeço, ó Deus, por cada pessoa que aqui presente está, que possamos sempre estar juntos, em oração, confiando em Ti. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para esse tempo tão difícil. E, ó Deus, que no tempo certo possamos voltar novamente à nossa vida. Se não, ó Deus, que saibamos lidar com esse tempo até que o Senhor deseje. E que no tempo certo possa haver a vacina, e que no tempo certo possamos estar protegidos,
no tempo certo possamos buscar a tua presença juntos. E em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso encontro para orar. E domingo estaremos no nosso encontro para celebrar a partir das 19h30. E teremos a presença com a sua reflexão bíblica da Jesuína. Jesuína é uma grande amiga nossa, é esposa do pastor Natanael. Ela é professora, foi a minha professora na Faculdade Teológica, e ela vai falar sobre a espiritualidade e a pandemia. A espiritualidade e a pandemia. Então, um assunto muito interessante, e eu tenho certeza que todos vão ser abençoados no domingo, no nosso encontro para celebrar, a partir das 19h30. Muito obrigado e até lá. Até semana que vem. Obrigado pela tua presença.